isto, né? A dia 15 não tivemos aulas. É dia 22 aqui a aula. Tá bom. O que nós vimos na semana passada? Semana passada, nós vimos as obrigações dos sócios, né? Ok? Obrigações dos sócios. E acho que foi só obrigações do sócio. E paramos no artigo 1009, que trata da distribuição dos lucros ilícitos e fictícios. Hoje, então, nós vamos falar da administração. Se não houver nenhuma pergunta, eu vou dar continuidade. Bem, a administração da sociedade. Não confundir a administração com sócio. O sócio é um investidor, ele não é um administrador, né? A legislação previu essas duas figuras. Uma figura de sócio na qualidade de investidor e a outra figura que é o administrador. Tanto isto é verdade, né, que a própria legislação prevê que a sociedade pode ser administrada pelo sócio ou por um administrador não sócio, né? Então, a administração da sociedade não necessariamente tem que ser com o próprio sócio. Uma outra observação importante é que quando o sócio exerce a função de administrador, naquele momento que ele está na função de administrador, ele não é sócio, ele é administrador. Então, você tem aí um sócio com papel duplo. Quando ele não está na administração, ele é sócio daquela sociedade. Estando na administração, no momento do que ele está administrando-a, ele não é sócio, ele é administrador. Ok? Para não confundir, por quê? Porque como sócio, a lei prevê direitos e deveres para o sócio. E como administrador, também a lei prevê direitos e deveres, né? Então, há direitos e deveres do administrador que não são direitos e deveres dos sócios. Uma das obrigações do administrador é prestar contas da sua administração aos sócios. Então, ele tem que prestar contas da sua administração aos sócios, né? Bem, então vamos lá, analisando o artigo 1010. O artigo 1010 diz assim: quando por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Bom, aqui a gente precisa observar que nós temos uma situação chamada quórum, situação de quórum, né? Uma vez preenchida o quórum, como é que é a deliberação? A deliberação é por maioria de votos. O que é maioria de votos? Maioria de votos é 50% mais um voto. Maioria de votos é 50% mais um voto. Então, se nós imaginarmos uma sociedade com 1.000 cotas de capital social, e imaginarmos que essa sociedade ela tem 5 sócios: sócio A, sócio B, sócio C, o sócio D e o sócio E. 5 sócios. Vamos imaginar que o sócio A, destas 1.000 cotas, ele tem 100.
O sócio B tem 200. O sócio C tem 300. 356. O sócio D tem 200 cotas e o sócio E tem 200 cotas. Então, nós temos aqui 100, com 200 são 300, com 300 são 600, com 200, 800, e o outro 200, 1.000. Então, tem 1.000 cotas. Então, eu tenho aqui uma divisão onde me mostra que o sócio A tem 100 cotas. Das 1.000 cotas que é da companhia, da sociedade, 1.000 estão nas mãos do sócio A. 200 na mão do sócio B. 200 na mão do sócio D. 200 na mão do sócio E e 300 na mão do sócio C. O que isso significa? Significa que o sócio A tem 100 votos. O sócio B tem 200 votos. O sócio C tem 300 votos. O sócio D tem 200 votos e o sócio E tem 200 votos. Tá? Então, eu tenho aqui a definição com relação aos votos. Então, vejam, no caso hipotético dessa sociedade, que tem 1.000 cotas, quanto seria a maioria? A maioria, eu vou pegar 1.000, vou dividir por 2 para me dar uns 50%. A maioria, nós temos, então, 500 cotas. 500 cotas é a metade. Mas o legislador tratou a questão dizendo maioria de votos. O que é maioria de votos? Como é que vai dar a maioria de votos? 500 votos mais um. Que é os 50%. 50% de 1.000, quanto é que é? 500. Mais um voto. Então, a maioria se forma, neste caso hipotético, com 501 votos. 501 votos formou a maioria, né, desse caso. Então, vamos ver, por exemplo, vamos imaginar que a Assembleia está instalada e o sócio C vota. Ele já expressa 300 votos. O sócio B vota. Expressa são 200 votos. O sócio A votou, mais 100 votos. 300, 500, 600 votos eu tenho aqui. Favorável àquela matéria que foi colocada para deliberação. E vamos imaginar que o sócio D e o sócio E são contrários. Nós temos aqui 600 votos contra 400 votos. Portanto, formou-se o quê? A maioria. Formou-se a maioria. A matéria está aprovada. Tá? Porque a matéria não é aprovada, neste caso da administração, a não ser casos específicos que veremos depois, mais tarde, quando estivermos estudando sociedade limitada, né, que existe quórum especiais. Quando nós formos examinar os quórums especiais, vou ressaltar alguns aspectos. Mas nesse nosso caso aqui do artigo 1010, né, formou o quê? Formou a maioria. Né? Qual a maioria? Maioria de 501 votos. Então, isso quer dizer que se D e C não tivesse comparecido na Assembleia, na reunião, a matéria seria o quê? Votada favoravelmente. Porque eu teria aqui o quê? Eu teria a maioria absoluta. Teria maioria absoluta. Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Robson. Não, senhor. Ok, muito bem. Então, o que eu falei aqui? Eu falei do parágrafo 1º, maioria absoluta. Qual é a maioria absoluta? A maioria absoluta é 50% do capital social mais um.
voto. Forma-se que a maioria absoluta. Tá? Mas se fala também no caso de maioria simples. Se fala também no caso de maioria simples. Olha, vejam, ninguém está obrigado a comparecer na Assembleia e votar. Há uma liberdade nesse sentido. E essa liberdade vem da própria Constituição Federal. Permite a liberdade de exercer ou não o direito de voto. Tá? E a gente vê isso, inclusive, em todas as iniciativas que dependem de votação. Né? Inclusive para governador, para presidente, para vereador. Né? Você vota se você quiser. Né? Você não vota se você quiser. O exercício do voto ele é obrigatório. Mas, se você não quiser exercer, você vota em branco. Você vota não. Você vota em branco, você vota nulo. Okay? Mas esse é exatamente a liberdade contratual que se tem. Então, o que seria maioria simples? Vamos imaginar que os sócios D e E não compareceram na Assembleia. Eles não foram na reunião na Assembleia, não apareceram. Quem apareceu? Apareceu o sócio A, B e C. O sócio A, B e C, eles juntos têm 600 votos. 600 votos. 600 votos. Dependendo da matéria que vai ser deliberada, se não quórum especial, a maioria simples vai se formar com a metade de 600 mais um. Ora, metade de 600 é 300, mais um é 301. A maioria simples. O que quer dizer? Maioria simples dos presentes à Assembleia. Não é a maioria absoluta. A maioria absoluta eu expliquei há pouco, que é a metade do capital social mais um voto. Muito bem. Bom, opa. Nós temos aqui uma questão no parágrafo 2º, que é muito interessante. Quer dizer o seguinte: prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate. E se este persistir, decidirá o juiz. Veja, essa aqui é uma situação sui generis, complicada, muito complicada. Por quê? Vamos imaginar uma sociedade formada pelos mesmos sócios, A, B, C, D e E. Vamos imaginar assim. Então, nós temos aqui 5 sócios. Vou agora, só para variar um pouquinho, eu vou colocar em percentual. A tem 20% do capital social, B tem 20%, C tem 20%, D tem 20%, E tem 20%. Ok? Perdão, aqui não deu certo. Pera, errei aqui o cálculo meu, tá? Só um minutinho, só aqui pegar uma borrachinha só para separar. Só para separar. 20, 40, 60. Tá certo, 20 e 20. Só que eu vou colocar mais um outro sócio aqui, tá, gente? Só mais um outro sócio aqui. Pronto. Já fez aqui. Então vai ficar assim: A, B, C, D, E e F. A tem 20, B tem 20, C tem 20, D tem 20, E tem 10 e F tem 10. Nós temos aqui, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sócios. Vamos imaginar que A, B, C... Não. Vamos imaginar que A, B e E, que representam 20, 40, 50%, votou a favor de uma matéria. Vamos imaginar que os sócios C, D e F, que também têm 50%, votou contra. Nós tivemos aí, portanto, um empate.
Como resolver essa questão de empate? Se não tiver uma solução estabelecida no contrato social, fatalmente isso vai desembocar no juiz. Ou seja, teremos que ter aí uma judicialização, chamarmos uma pessoa de fora, alheia, para poder decidir. Como ele vai decidir? Essas aberrações que a gente assiste hoje. Nós assistimos hoje o que? A judicialização em todas as esferas. Quando não se consegue uma situação, uma solução de um caso, vai para o judiciário. E o judiciário dá a decisão e a gente fica inconformado com aquela decisão, né? No direito contratual, no direito empresarial, é possível resolver essa questão estabelecendo um critério no contrato social. Então, lá no contrato social se insere um critério no caso de empate, que é um critério de desempatador, né? Como, por exemplo, convocar uma nova reunião dentro de alguns dias, né? Ou estabelecer uma cláusula que venha permitir uma solução do conflito por mediação. Então, existem diversas formas que se pode utilizar sem ser a judicialização. Por que eu falo em evitar a judicialização? Você evita a judicialização porque a judicialização ela vai engessar a companhia, a empresa. A empresa fica presa, fica engessada, né? Durante quanto? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, por causa de uma decisão, né? Aguardando uma decisão. Muito bem. Então, no caso, é preciso estabelecer, né, penso eu, sugiro, no contrato social, a condição para o desempate. Né? A condição para o desempate. Ok? Muito bem. O parágrafo 3º do 1010, ele diz, responde por perdas e danos, então aqui nós temos uma responsabilidade objetiva, né? O sócio que tendo alguma operação, interesse contrário da sociedade, participar da deliberação que a aprove, graças ao seu voto. Isso quer dizer, é aquele sócio que tem interesse naquela matéria, tendo em vista benefícios próprios, né? Por exemplo, vamos aprovar uma matéria para a contratação de um escritório de advocacia da minha esposa, diz o sócio. Ele tem interesse próprio nisso. Então, ele estaria impedido de participar da votação, de formar o quórum deliberativo, né? E se ele forma o quórum deliberativo, ele responde por perdas e danos, caso aquela contratação, que é a nossa hipótese, né, não venha a dar certo, a responsabilidade recai sobre o sócio. Ele é responsável da mesma forma que são os advogados que foram contratados. Então, você tem aí uma responsabilidade do sócio por perdas e danos ocasionados, né, em decorrência de matéria do seu interesse. Okay? E isso aplica-se também a outras situações, por exemplo, se aplica não só na sociedade simples, se aplica, por exemplo, em condomínio também, condomínio de edifício, né? Edilício, se aplica também a mesma regra no condomínio. É muito comum a gente ver o síndico, né, votando em matéria. Mas eu sou condômino, eu vou votar na matéria. Sim, você pode votar, mas não naquela que te beneficie. Por exemplo, eu vou me eleger. Não, ele não pode votar dele.
Né? Né? Então, veja, ele não pode votar no aumento da remuneração que se paga ao síndico. Né? Então, tem alguns aspectos interessantes, ou seja, matérias de interesse pessoal do sócio, direta ou indiretamente, ele está impedido. Há um impedimento. Né? Há um impedimento. O impedimento é legal e é moral, inclusive. Né? É moral. Bem, o artigo 1011, ele trata do administrador também. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência de todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. O que ele quer dizer? O administrador, ele tem que ser um profissional ou uma pessoa, né, vamos chamar assim, uma pessoa honesta e ativa. Da mesma forma que ele cuida dos seus interesses pessoais, deve empregar-se o mesmo cuidado nos interesses da sociedade. É essa que é a tônica desse artigo 1011. Por que isto? Porque atrás disso aqui tem a responsabilidade do administrador. Veja que não estão falando aqui de sócio, estão falando do administrador. A responsabilidade aqui do administrador. E aí o parágrafo primeiro diz que quem não pode ser administrador? Quem não pode ser administrador? Então, você tem, além das pessoas impedidas por lei especial, que seriam as leis especiais, nós temos aí, por exemplo, o Estatuto do Funcionalismo Público, ou então as regras aplicáveis aos policiais, né, que impedem de exercer função de administração empresarial. Então, são leis especiais que nós temos que sempre verificar se aplica à espécie de cada um daqueles que estão habilitados a serem administradores. Então, além das pessoas impedidas por lei especial, né, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, que é a falência, de prevaricação, de peita ou suborno. Peita e suborno é a mesma coisa, tá? Concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Então, de uma forma geral, as pessoas condenadas não podem exercer a atividade de administrador. Ah, mas ele é sócio da empresa, é o majoritário, não pode ser administrador. Se ele estiver enquadrado nas regras do parágrafo primeiro, ele não pode ser administrador. Ele pode continuar sendo sócio, mas ele não pode ser administrador. Né? Pode ser administrador. Tanto é que os administradores precisam assinar uma declaração desta natureza para levar o arquivamento junto com os atos constitutivos da sociedade. E nessa declaração, ele faz a declaração sob as penas da lei. Sob as penas da lei. Então, ele vai declarar sobre as penas da lei de que ele não está impedido, né, de exercer a função ou de estar administrador. E a declaração que ele faz é exatamente o que está no parágrafo primeiro. Eu, fulano de tal, declaro, né? Declaro que não estou sofrendo qualquer processo judicial que e entupia tudo que está aqui. É isso que ele vai declarar. O administrador nomeado
por instrumento em separado deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade e pelos atos que praticar antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. Ora, então, aqui o que o legislador disse? O legislador aqui trouxe aqui uma situação, né, que você permite ter no próprio contrato social quem é o administrador e nomear do contrato social, ou você pode não nomear do contrato social, mas fazer a nomeação por um ato em separado. Por um ato em separado. Então, existem duas formas de nomear administrador. Ou diretamente no contrato social, ou por um instrumento em separado. Se eu fizer diretamente no contrato social, não há maiores providências a serem tomadas, porque uma vez arquivado o contrato social, estará arquivado também a nomeação do administrador. Mas, se fizer a nomeação por instrumento particular, por instrumento em separado, é preciso, além de levar ao arquivamento o ato constitutivo, levar também esse instrumento em separado de nomeação. Né? Porque senão não estará otorgando poderes ao administrador para representar a sociedade. E se ele, o nomeado, né, antes de averbar a nomeação, praticar alguns atos em nome da sociedade, ele responde pessoalmente. E a sociedade vai responder por solidariedade. Né? Ele responde pessoalmente e a sociedade por solidariedade. Eu marquei uma exceção aqui do 997, inciso 6. O que é o 997, inciso 6? Espera, deixa eu pegar aqui, que eu não lembro de cabeça, mas eu vejo já. Dá só um minutinho, só, pessoal, que já vejo. Tá. O artigo 997, inciso 6 do Código Civil, ele estabelece que quando você elabora o contrato social, você precisa mencionar ali quem são as pessoas que serão os administradores. Esta regra é uma regra específica da sociedade simples. Mas pode-se, então, mencionar de forma genérica no inciso 6, atendendo, perdão, a regra do inciso 6, do artigo 997, e deixar claro de que a nomeação dar-se-á por instrumento em separado é perfeitamente válido. Né? Então, é importante lembrar que a nomeação do administrador por instrumento à parte exige-se cuidado. Né? Exige-se cuidado, porque não levado à averbação a tempo, o administrador não está ou não foi conduzido ao cargo. E aqui a gente vê interessante, né? Vê aqui interessante, ainda dentro da escolha, que é melhor? É fazer a nomeação do administrador no contrato social ou em instrumento à parte?
O que é melhor? Uma vez que o legislador prevê as duas possibilidades, então surge sempre aquela dúvida: se tenho duas possibilidades, qual é a melhor? Essa pergunta se faz sempre, toda vez que você tem duas alternativas ou mais, né? Quando você só tem uma alternativa, você não tem a escolha. A escolha só aparece quando você tem duas alternativas. Veja que em tudo que existe duas alternativas, existe a escolha. Você pretende ir trabalhar de carro ou de condução de ônibus? Você escolhe. O que significa dizer que você tem duas alternativas, né? Estou contratando o vendedor com carro. Portanto, ele não tem alternativa. Ele só tem uma condição a ser observada: precisa ter veículo, né? Então, é o caso, por exemplo, da Uber. O Uber contrata motoristas com carro. É a condição de contratação, né? Então, ele não tem outra alternativa. Então, vamos examinar. O 1019 diz assim: são irrevogáveis, ou seja, não pode ser revogado os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social. Opa, então nós temos aqui uma questão muito importante para ser considerada. Se eu posso contratar administrador, sócio e não sócio, não sócio, se eu posso fazer uma contratação diretamente pelo contrato social ou por um instrumento à parte, eu preciso agora ponderar e verificar o que é melhor. Se eu estou contratando o sócio como administrador e estou fazendo pelo contrato social, são irrevogáveis os poderes que eu constituí, que eu concedi a eles. Sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social. Então, ele não pode sair do cargo de administrador, a não ser que essa saída se dê pela via da justa causa. Então, se Joaquim, sócio da sociedade XPT, foi nomeado administrador por cláusula expressa no contrato social, esta nomeação feita no contrato social tem caráter perene, definitivo. Definitivo. E ele só pode sair dali, ou se ele quiser, evidentemente, né? Ele só pode sair dali por decisão judicial que demonstre a ocorrência de justa causa. Isso quer dizer que ele cometeu um deslize grave no desempenho da função de administrador. Caso contrário, os poderes que ele recebeu são irrevogáveis. São irrevogáveis. Isso é muito comum a sócios em empresa perguntarem isso. Muito comum. Aonde está o problema? O problema está lá atrás, na feitura do contrato social. Na hora de fazer o contrato social, eu deveria observar essa regra. Sabe, olha, nós vamos nomear o administrador, vai ser o sócio? Vai. Muito bem. Os poderes que nós atribuímos a ele, a esse sócio, são eternos.
São eternos. A menos que ele queira deixar o cargo, ele vai manter-se no cargo permanentemente, né? A não ser que tenha uma justa causa, né? Agora veja o parágrafo único. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. Mas vamos continuar no sócio. Ora, então, se eu contratar um sócio como administrador por um ato em separado, os poderes que lhe foram otorgados podem ser revogados? Podem, e a qualquer tempo. Então, aqui já tem um sinal para se decidir qual é o melhor caminho. A escolha está aí. Ou você escolhe a nomeação pelo contrato social, ou você escolhe a nomeação por instrumento particular, né? E se tratando de nomeação de sócio, porque a nomeação de quem não seja sócio não tem problema, né? Nomeou quem não é sócio, você pode revogar a qualquer tempo. Por quê? Porque o legislador só tratou da nomeação dos poderes de sócio e não do não sócio, né? Ele só faz uma menção no parágrafo único aqui, ou a quem não seja sócio. Ou seja, a quem não seja sócio, tanto faz se ele foi nomeado no ato societário ou por instrumento em particular. Então, essa questão é muito importante na hora que está elaborando o contrato social, aliás, ainda na preliminar do contrato social, discutir amplamente com os sócios isso. Fazer uma discussão ampla com os sócios, né? Uma discussão ampla. Para quê? Para que você tenha ali, né, elementos para poder decidir. Você vai optar em nomear dentro do contrato social ou se vai escolher a nomeação, né, por ato em separado. Ok, pessoal? Por isso que eu falo sempre, professor, boa noite. Qual é o papel ou a responsabilidade de um administrador referente às votações mencionadas em artigos anteriores? Ô, Lucas, abre o seu microfone, porque eu não consegui compreender com a sua pergunta. Não consegui responder, não consegui entender a sua pergunta. Faz favor, entra aqui no microfone, fala comigo. Não tem o quê? Microfone? Oh, nossa. Ai, ai, ai. Aí complicou, viu? Aí complicou, Lucas. Veja, qual é o papel ou a responsabilidade de um administrador referente às votações mencionadas em artigos anteriores da lei, os artigos anteriores da lei? É isso? Porque, veja um detalhe importante. O administrador, ele só participa das assembleias nas quais ele precisa prestar contas. Agora, se ele é sócio e administrador, ele está participando da assembleia, não é na condição de sócio, ou, perdão, não é na condição de administrador, é na condição de sócio. E, portanto, eu não sei o que você quer encontrar aqui como responsabilidade do administrador referente a votações. Eu diria para você, de uma forma genérica, nenhuma. Nenhuma, a não ser que você tenha uma situação específica para que a gente possa analisar. Mas, em tese, nenhuma. A responsabilidade cabe ao administrador pelas votações. Pelas votações.
né, pelas votações. Porque as votações são de responsabilidade dos sócios e não do administrador. Não do administrador. O administrador não vota, ele não delibera, ele não pode deliberar. Ele tem um papel executivo e não deliberativo. É assim que eu estou te respondendo de forma genérica. Agora, a gente precisa examinar qual é a hipótese que você está querendo aventar, né? Qual a hipótese que você está querendo aventar? Separando administrador de sócio. Tá? Você imagina uma pessoa com um chapéu com duas abas. Uma aba está escrito administrador. Nesse momento, ele tirou a vestimenta de sócio e colocou a vestimenta de administrador. A hora que ele vira o chapéu para trás, vem a outra aba escrito sócio. Nesse momento, ele é sócio, ele não é administrador. E todos os atos praticados por ele são na condição de sócio e não na condição de administrador. Então, numa assembleia, administrador não pode deliberar. Não é papel dele deliberar, porque a assembleia é de sócios. Não é de administrador. Ah, mas ele é administrador e sócio. Não importa, naquele momento ele é sócio. Ele não é administrador. Como administrador, ele não pode deliberar. Aliás, o administrador, ele não é órgão, cargo deliberativo. É cargo executivo, de execução. Sócios têm cargos não têm de execução. Não tem de execução. Tá? Ok? Bom, Lucas, depois você volta a essa pergunta se por acaso surgir mais alguma dúvida, alguma questão para que possa discutir, tá? Ficou claro isso para vocês da administração, pessoal? Agora, não tome como regra, tá? Analise o artigo 1019, parágrafo único, quando estiver atendendo um cliente, no sentido de trazer alternativas aos clientes, e não como regra. Tá? E não como regra. Vejam que o artigo 19 diz uma coisa e o parágrafo único diz outra. São duas situações, duas regras distintas. Então, não é possível trazer as duas para dentro do contrato social. Não é possível trazer. Né? Muito bem. Vamos lá. O 997. Ah, está aqui, ó. O 997. 997 aqui. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito particular ou público que, além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições. Tá? Isso é que você tem que ter no contrato social. Você tem que colocar quais são as atribuições das pessoas que vão exercer a administração. Eu peço a atenção de vocês, nós estamos falando da sociedade simples. Sociedade simples. Esta regra é aplicável à sociedade simples. A pergunta que se coloca é se é a mesma regra que se aplica à sociedade limitada, à sociedade de nome coletivo, à comandita simples e os outros tipos societários? A resposta a vocês é talvez. Nesse momento eu te respondo talvez. Por quê? Nós vamos examinar depois, quando nós terminarmos a sociedade simples, os outros modelos societários. E esta questão aqui do administrador vai voltar à tona lá no momento que estivermos
estivermos examinando quem é o administrador da sociedade limitada. Porque lá na sociedade limitada, o legislador fala que a sociedade tem que ser administrada por pessoas. Mas ele não esclarece que tipo de pessoa que se administra a sociedade. Veja que quando o legislador quer atribuir, quer designar, ele faz o que ele fez aqui no inciso 6 do artigo 997. Ele diz, as pessoas naturais. Quer dizer que as pessoas jurídicas não podem administrar a sociedade simples. Mas lá na sociedade limitada, ele não fez dessa forma. Ele diz que a sociedade limitada é administrada por pessoas, jurídica ou física. Ele não esclarece essa questão lá. Por isso que eu estou dizendo, talvez. Então, nós vamos examinar isso no momento que estivermos estudando a sociedade limitada. Tá? Vamos voltar a essa tônica e vamos lembrar aqui do artigo 997, do inciso 6. Ok, pessoal? Muito bom. Ainda dentro da administração, aqui eu chamo a atenção de vocês, mais uma vez. Veja que o legislador fez durante todo o direito empresarial, você vai encontrar isso, direito societário, perdão. A administração da sociedade. Aí ele coloca entre vírgulas, nada dispõe do contrato social. O que ele fez aqui? Ele diz assim, vocês, sócios, têm a oportunidade de criar uma regra no contrato social. Se vocês não criarem regra, então a regra é essa que está no artigo 1013. Se os sócios não decidem criar uma regra de administração, qual é a regra que vai prevalecer? A do 1013. Mas se ele cria uma regra no contrato social, esta regra substitui a do 1013. Então ele diz lá, a administração da sociedade nada dispõe do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Olha o perigo dessa cláusula, grande perigo dessa cláusula. Imagine que Joaquim, sócio de uma sociedade, venha a óbito e deixa como herdeiro uma renca de filhos menores. 5. E essa sociedade não tomou cuidado na época, né, com relação ao ingresso dos sucessores na sociedade. Isso permite o ingresso de todos os 5 dentro da sociedade, passam a ser sócios. Como aplicar a regra do 1013? Como aplicar a regra do 1013? Pois é. Então é necessário pensar. Porque o que fez o legislador? Ele não pensou nessas consequências. Ele estabeleceu uma regra. Falou, olha, se vocês querem dispor uma regra diferente, faça. Se vocês não fizerem, vão ter que seguir esta regra. Quer gostem, quer não gostem, vocês vão ter que engolir esse sapo. Então está lá, a administração da sociedade nada dispõe do contrato social. Então, primeiro o que eu faço? Vou lá no contrato social, se tiver, eu esqueço a regra do 1013, esqueço a regra, esqueço os seus parágrafos, esqueço tudo. Vou aplicar o que está lá no contrato social. Agora, se não tiver no contrato social, aí eu tenho que vir em 1013 e verifico que todos os sócios são administradores. Todos.
menores, maiores, interditados, sabe? Com mal de Alzheimer, com mal de Parkinson, que não sei o quê, todos são administradores. Todos são administradores. E aí vem, se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar a operação pretendida por outro. Então, você montou um ringue, colocou lá dentro do ringue, no combate, né, no MMA, né, colocou todos os administradores. Quer dizer, se um faz uma coisa e o outro não concorda, ele destrói aquela coisa, ele impugna, porque ele pode impugnar. E se há uma impugnação, cabe ao sócio, por maioria de votos, decidir. Aí você vai formar correntes dentro da sociedade. Né? Correntes da sociedade. Então, aqui nós temos um risco, sim, tem um perigo que precisa ser analisado. Quando é que se analisa isso? Antes de terminar o contrato social. O que é que vocês querem? O que é que seus sócios querem? E mostrar para ele vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? As desvantagens estão aqui no artigo 1013. A do parágrafo 1º é claríssimo, né? Que um sócio tem o poder de impugnar o que o outro pretendia fazer. Né? Vamos fazer isso. O outro diz, não vamos. Pronto. Cria um embate. O parágrafo 2º diz assim, responde por perdas e danos, aí põe responsabilidade. Perante a sociedade, o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. É claro, se a maioria fixar o entendimento num sentido, ele está impedido de fazê-lo. Por quê? Porque ele ratificou aqui a regra do parágrafo 1º. Logo no final, cabendo a decisão ao sócio por maioria de votos. Então, mas aí você está criando dentro da sociedade uma situação de conflito. Né? Você cria uma situação de conflito. Nas sociedades contratuais, você tem que evitar o conflito e não criar oportunidades de conflito. Né? Essas oportunidades de conflito têm que ser afastadas, sempre afastadas. E qual é a forma para afastar isso? É o contrato social, gente. É o contrato social. Sei lá. Nos atos de competência conjunta de vários administradores, essa aqui é uma regra que o legislador colocou quando você, no contrato social, estabelecido lá no contrato social, um grupo de administradores e que, em algumas situações, se exige competência conjunta. Por exemplo, liberar pagamento acima de R$1 milhão, 2 assinaturas. Isso é segurança para a sociedade. Né? Assinar contratos que comprometam a sociedade, né, civil e criminalmente. Assinatura de 2 pessoas, dois administradores. Né? Então, tá lá, nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes em que a omissão ou retardo da providência possa ocasionar dano irreparável ou grave. Também é uma situação que pode ser equacionada no momento da feitura do contrato social. Naquele momento, você pode equacionar isso. Como é que você equaciona isso? Você equaciona estabelecendo os critérios. Por exemplo, na ausência de um, o outro substitui. Entendeu? Então, você tem
forma e possibilidade de equacionar critérios no contrato social, né, para evitar que se caia dentro de uma vala que fique muito engessada a empresa, né? O 19. Aqui, mais uma vez, o legislador, né, faz referência ao contrato social de forma bastante sutil. Ele diz assim, no silêncio do contrato. Isso quer dizer, o contrato não está prevendo nada. Deveria prever, mas não está prevendo. Então, o contrato deveria prever. Sei lá por que não está prevendo. Então, se não está prevendo, eu continuo lendo o complemento. Se o contrato está prevendo, eu abandono a regra do 1015 e vou pela regra do contrato. Então, o que diz o 1015? No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. Muito genérica essa regra, muito genérica. O que é gestão da sociedade? O que significa todos os atos pertinentes à gestão da sociedade? O legislador só excluiu daqui uma situação que ele não considera como ato de gestão, que é a oneração ou a venda de bens imóveis. Nesse caso, depende da maioria dos sócios decidir. O resto, tudo é ato de gestão, no sentido bastante genérico. Então, ele pode fazer tudo? Pode. Se não tiver estabelecido no contrato social, né, o que os administradores podem praticar, ele pode fazer tudo. Ele pode dar aval em benefício da família? Pode ser fiador em aluguéis? Pode. Em nome da sociedade faz isso. Pode formar um estoque exagerado? Pode. Pode fazer o que ele quiser. Pode fazer empréstimo? Pode. Pode vender. Opa, mudou aqui. Isso aqui. Ele pode vender os ativos móveis? Pode. As máquinas, os equipamentos, pode vender o que ele quiser. Ah, mas isso não vai destruir a empresa? Isso é uma outra consequência que deve ser avaliada antes de aceitar a regra do 1015. Por isso que é importante, ao elaborar o contrato social, sentar com os sócios e fazer uma varredura, né, do que de fato eles pretendem. E perguntar claramente, vocês pretendem, vocês querem que os administradores, a qualquer momento, possa comercializar a compra e venda de maquinário? Pergunta objetiva. Não, não quero. Então, nós temos que criar uma regra. Não pode ser a regra do 1015. Não pode ser a regra do 1015. Né? Então, é preciso desenvolver uma regra. E aí a gente tem aqui no 1015... Opa, o que aconteceu aqui? Peraí. No silêncio do contrato... o parágrafo 1 do 1015, tá certo. O parágrafo único do 1015, né? Aqui você tem o excesso de poderes do administrador. Então, diz assim, o excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiro se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses.
Aqui nós estamos diante da teoria ultra vires societatis. Teoria ultra vires societatis. É a que trata do excesso de poderes, ou do excesso na prática dos poderes pelos administradores. E é muito difícil você demonstrar quando você não tem os poderes delimitados no contrato social. Muito difícil. Por quê? Porque os administradores podem praticar todos os atos de gestão. Se eles podem praticar todos os atos de gestão, como diz o legislador, ele não impôs limite da prática desses atos. Ele entende, olha, eu preciso contratar um empréstimo para fazer um desenvolvimento da empresa, ele faz o empréstimo. Se isso vai comprometer ou não a sociedade, não está previsto dentro do escopo do artigo 1500, parágrafo 1º, parágrafo único, estabelece uma regra de responsabilidade, que é a responsabilidade dos atos ultra vires societatis, ou seja, do excesso. Se a limitação, se ele fala se a limitação de poderes, se a regra aplicável é de 2015, não tem limitação de poderes. Lá fala que ele pode praticar todos os atos de gestão, portanto, não tem limitação de poderes. Se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade, aí sim ele pode se opor contra terceiros e responsabilizar o administrador pelos atos praticados. A sociedade faz isso. Pois se não tem, vai cair na vala, na vala do inciso 2, provando-se que era conhecida do terceiro. Ou na vala do inciso 3, tratando-se de operação evidentemente estranhas ao negócio da sociedade. Aí você imputa no administrador a responsabilidade objetiva pelo excesso de poderes. Então, gente, por que eu estou falando? Professor, você está fazendo uma crítica à lei? Não, não é bem uma crítica à lei, eu estou simplesmente trabalhando no que o legislador não disponibilizou. Ele disponibilizou elementos para que a gente possa ressaltar, para o aluno, dizer para ele, olha, aqui o legislador quer que vocês façam uma cláusula de contrato social específica e não utilize da regra que está na lei. Por isso que ele usa no silêncio do contrato, Aí ele faz aqui, na administração nada dispõe do contrato social. Quer dizer, ele criou uma regra que, para ele, no olhar dele, como legislador, está ótimo. Mas no olhar do operador de direito, essa regra pode trazer consequências. Basta examinar a doutrina e a jurisprudência para que vocês alcancem quais são os complicadores em manter as regras estabelecidas pelo legislador, especialmente naquelas em que o legislador permite que você faça a substituição por uma regra própria. Muito bom. Depois, acho que eu vou ver, acho que eu devo ter um artigo sobre a responsabilidade ultra vires societatis. Se eu tiver, eu vou mandar para vocês. Eu acho que tem. Ah, tá aqui, tem aqui, já mandei aqui, ó. Já está aqui para vocês, meu amigo. Está aqui, ó. Acabamos de ver a teoria ultra vires societatis. O Código Civil acolheu a teoria ultra vires. A sociedade não se vincula se os atos forem evidentemente estranhos ao objeto social. Qualquer ato praticado em nome da pessoa jurídica por seus sócios ou administradores que ultrapasse os seus poderes é nulo.
Então, leitura complementar. Vocês podem ir lá do proleges.com.br. Aliás, esse site Proleges é administrado por um professor da casa, o professor Clóvis. E lá tem um artigo que diz assim: avanços e retrocessos das sociedades limitadas no novo Código Civil, de Marlon Tomasetti. Ele não vai falar da sociedade simples, ele vai falar da sociedade limitada, mas o importante é que na sociedade limitada você também aplica a regra do ultra vires societatis, tá? Prevista no artigo 1015 do Código Civil. Então, está aqui já, eu já disponibilizo para vocês, né, que eu acho que vale a pena fazer essa leitura complementar para que vocês possam compreender. O Marlon Tomasetti enriquece o trabalho que ele fez, né, trazendo boas informações acerca da aplicação da teoria ultra vires. Isso é muito importante. Olha lá, artigo 1016. Quem vai responder, viu, Lucas? Olha aqui, ó. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade ou a terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Função de quê? De administrador. Qual é a função do administrador? Executiva. Função executiva. Então, ele responde perante a sociedade e perante terceiros. Se ele cometeu alguma falta grave no desempenho de sua função de administrador, ele vai responder. Se é mais de um administrador, eles são solidários entre si. Eles são solidários entre si. Por essa razão que é importante se estabelecer, né, em contrato social, os limites dos poderes do administrador, né? E também seu ato a ser praticado, quando há mais de um administrador, se ele não torna-se, não é melhor optar pelo modelo conjunto de atividade conjunta, sabe? Você pode atribuir para o administrador, por exemplo, cargos específicos. Olha, esse administrador aqui só vai cuidar da parte fabril, esse outro da contábil, né, da administração e contabilidade. Enfim, você pode estabelecer marketing, enfim, estabeleceu. Mas há necessidade de determinados atos que todos eles estejam realizando esses atos em conjunto, tá? Otorgando por uma assinatura específica. A 1017, o administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, sem consentimento escrito dos sócios. Veja que o administrador não se confunde com o sócio, tá vendo? Mas se o sócio já é administrador, ele não pode dar consentimento para ele mesmo. Ponto. É assunto de interesse próprio. Então, o administrador que, sem consentimento escrito do sócio, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente com todos os lucros resultantes e, se houver prejuízo, por ele também responderá. Aqui você tem a responsabilidade do administrador frente à sociedade. Frente à sociedade. E aqui ele estaria cometendo falta grave? Sim, estaria cometendo falta grave. Ele estaria cometendo falta grave. Se ele aplica, por exemplo, créditos, bens sociais, em proveito próprio ou de terceiros, sem o consentimento escrito dos demais sócios, ele cometeu uma falta grave. Veja o que se exige de característica do administrador. Que ele seja uma pessoa honesta. E aqui ele mostrou a desonestidade. A desonestidade é irmã gêmea da má-fé. Caminham juntas. Nasceram do mesmo parto.
né? Então, você tem aqui a desonestidade e a má-fé. Portanto, isso cabe justa causa para rescindir o contrato, né? A nomeação do administrador? Cabe, justa causa. Se é conveniente partir por esse caminho, é outra análise, né? Que às vezes o caminho da judicialização ele pode trazer consequências gravíssimas à empresa, dada a publicidade do ato. Essa é uma das razões que muitas empresas preferem o caminho da mediação. Porque no caminho da mediação, o ato não é público. Ele fica fechado, circunscrito ao grupo da contenda. Na judicialização, o ato passou a ser público. Qualquer pessoa pode acionar e examinar o conflito existente, a não ser que corra em segredo de justiça. Fica sujeito a sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário da sociedade, tome parte na correspondente deliberação. Olha lá. Mesma coisa. Não só a favor. Né? Não só a favor. Eu vou rejeitar, né? Eu vou fazer de tudo para que aquela orientação que recebi da Assembleia de Sócios, né? Assembleia de Sócios, não dê certo para que o meu filho, que é de uma outra empresa, consiga se deslanchar no mercado. O que ele está fazendo? Tem interesse contrário da sociedade. Né? E ele participa o quê? Ele participa, né, na organização de elementos que possam impedir, né, que aquela providência societária dê resultado. Aqui você pode incluir até as questões de sigilo. Né? Ao administrador é vedado, quer dizer, proibido fazer-se substituir no exercício de suas funções. Olha que legal! Voltamos àquela ideia que falei com vocês há pouco, naquela sociedade formada por 4 sócios, A, B, C, D e E, e um deles veio a falecer, deixando 5 filhos menores. E esses 5 filhos ingressaram na sociedade e são administradores também. E aí vem a regra do 1018, diz: ao administrador é proibido fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, ou seja, otorgar procurações, especificados no instrumento os atos de operações que poderão praticar. Veja a importância de se conhecer a legislação societária. Nós só estamos examinando aqui sociedade simples, né? A mais simples de todas as sociedades, para que você possa orientar a sua clientela do que é melhor, do que se deve fazer. Então, ele não pode se substituir. O administrador não pode se substituir. Então, se todos os sócios são administradores, veja, eu já vislumbro, né, uma série de problemas do futuro. Será que todos terão a saúde necessária para estar à frente dos negócios? Será que esses administradores descobriram e estão tomando a poção da juventude? Não vão envelhecer? Então, você pode levantar uma série de hipóteses
para que mentalmente você desenvolva, né? E uma proposta a ser ofertada aos sócios. O que vocês pretendem? Se acontecer uma situação dessa, como é que faz? É? Como é que faz? Eu já vi casos de sociedade super engessada, mas super engessada, aonde você tem lá um sócio com 60%, outro sócio com 40%. Aí diz que a sociedade será administrada pelo sócio que tem 60%. Sócio Manuel. Manuel é o administrador da sociedade, tem 60% de participação. A nomeação foi feita no contrato social, não em ato separado, no contrato social. Manuel cai doente, fica em cama, guardando leito. Quem substitui Manuel? Ninguém pode substituí-lo. O administrador é vedado fazer substituir-se no exercício de suas funções. Ele é insubstituível. Como resolver essas questões? Essas questões se resolvem no contrato social, gente. É lá no contrato social que é o momento porque você pega a sua bolinha de cristal e medite sobre ela. Você vai encontrar lá embaixo duas normas interessantes. Além da legislação, você encontra a jurisprudência e a doutrina, que vai te ensinar e vai te dizer caminhos que devem ser trilhados para que você possa trazer maior tranquilidade aos sócios no futuro. Porque nenhum contrato foi feito para ser executado naquele momento. As regras contratuais são feitas para o futuro. Para o futuro. É quando surge o conflito, quando surge a pendência, quando surge o interesse, né? É que você vai se valer da regra contratual. Estamos com 40 alunos na sala. Muito bom. Muito bem. E o último slide diz lá que os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial de resultado econômico. Ou seja, é uma das obrigações de conta, né? Salvo estipulação que determine época própria, mais uma vez o legislador abre aqui a possibilidade de estabelecer o critério no contrato social. O sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos e o estado da caixa e da carteira da sociedade. Eu fico pensando, né, numa situação dessa, e que um sócio tenha desenvolvido uma mania de, a cada 24 horas, querer examinar, né, os livros e os documentos da sociedade. Vai deixar o contador maluco. É preciso estabelecer, sim, época própria. É preciso estabelecer critérios para isso. Claro, não pode deixar aberto. E o legislador diz lá, salvo estipulação que determine época própria, ou seja, preveja lá no contrato social uma regra melhor do que esta, né? Ele já fez isso para provocar. Por que ele não estabeleceu já uma regra? Porque existem diversas alternativas, diversas situações, né? Então ele deixa isso para as negociações entre os sócios. E essa razão que surge o contrato social. Bom, pessoal, perguntas. Quem vai fazer a primeira pergunta? Quem vai fazer a primeira pergunta? Gisele vai fazer a pergunta? Ou a Jéssica? Sônia?
pergunta alguma coisa. Não, não. Ana Angélica, não tem nada para perguntar? Opa, o Robson já. Vamos ver aqui. Robson, o que ele está perguntando? Ah, tranquilo. Tranquilo não é pergunta, Robson. Faz uma pergunta. Sem dúvidas, professor. Então, perfeito. Vocês estão conseguindo compreender, então, a matéria, pelo que eu estou entendendo, né? Olha só, todo mundo está dizendo sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho pergunta, kkkk, Gisele. Muito bem. É muito bom, então. Se vocês não têm perguntas, são 20 horas e 55 minutos. Eu entendo que vocês esta matéria, né? E a semana que vem nós temos um outro módulo para examinar, né? Já temos um outro módulo para examinar na próxima semana, tá bom? Mas eu tenho aqui na sala hoje quantos participantes? 40 participantes. Essa sala tem mais gente de 40, né, pessoal? Eu acho que tem mais gente do que 40 aqui nessa sala, né? Mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá bom, então. Participantes, nós temos 40 aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bom, pessoal. Já que ninguém vai me perguntar nada, eu vou dar por encerrado a aula de hoje. Agradecendo vocês, né? Agradecendo e desejando a vocês que tenham uma ótima semana. Tenham uma ótima semana.